Eu sou a Cláudia Carleto e a partir de agora você fica comigo no Panorâmica, a revista eletrônica da TV Alesp. Os deputados aprovaram aqui na Assembleia Legislativa a autorização para o governo estadual contratar empréstimos. Os deputados aprovaram aqui na Assembleia Legislativa a autorização para o governo estadual contratar empréstimos. A sessão levou mais de 5 horas. No final, os deputados aprovaram por 56 votos favoráveis e nenhum contra o projeto de lei 1071 de 2014 do Executivo, que autoriza o governo estadual a contratar empréstimos no valor de 6.162 bilhões de reais. Esse dinheiro vai ser dividido para o andamento de 3 obras no estado. Uma será destinada à expansão da linha 5 Lilás do metrô de São Paulo, no trecho entre Largo 13 e Chácara Clabim, na zona sul da cidade. Para essa obra, o empréstimo vai ser de 1.650 bilhões de reais. A outra parte do empréstimo, 2.185 bilhões de reais, vai ser destinada para melhorias na rodovia dos Tamoios, que liga São Paulo ao litoral norte do estado. A terceira parte do empréstimo, de 2.327 bilhões de reais, vai para o projeto de construção do túnel submerso que vai ligar Santos e Guarujá, no litoral paulista. Os contratos de empréstimos vão ser assinados entre o governo estadual com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Noite de gala para o jornalismo de São Paulo. Ontem, no Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, TUCA, foram entregues os prêmios jornalísticos Vladimir Herzog. Foi a 36ª edição do prêmio. A repórter Silvia Garcia esteve lá e acompanhou tudo de perto. Vamos ver como foi a festa? Pelo exposto, julgo a presente ação procedente e o faço para declarar a existência de relação jurídica entre os autores e a ré, consistente na obrigação desta indenizar aqueles danos materiais e morais decorrentes da morte do jornalista Vladimir Herzog. Em pouco mais de 20 minutos, a reportagem faz um retrospecto histórico do que aconteceu com o jornalista Vladimir Herzog nos anos da ditadura militar no Brasil. Com a assinatura do jornalista Cláudio Renato e equipe da Globo News, o trabalho narra a história da sentença dada pelo juiz Márcio José de Moraes em 27 de outubro de 1978, na qual a União é condenada pela tortura e morte de Herzog. A minha preocupação era resgatar a história do Vladimir Herzog sem ser enfadonho para quem já conhecia. Então, eu escolhi a parte da justiça, né? O juiz, ele com 31 anos, ele em 1978, em plena ditadura, ele decidiu contra a União. Uma oportunidade que eu estou aguardando há 36 anos, que é de estando dentre jornalistas, como hoje estou, expressar a eles o meu reconhecimento de que devo-lhes mais do que a divulgação, que foi ampla, da sentença do caso Herzog, que dei em outubro de 1978, devo-lhes, quiçá, a minha própria segurança física. Essa história de martírio recebeu uma estatueta especial de O Concur, na 36ª edição do prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Em nome do direito, a memória e a verdade, mas acima de tudo, em nome da democracia e da história. Criado em 1978, o prêmio reconhece jornalistas que contribuem para a promoção dos direitos humanos, cidadania e democracia, homenageando personalidades, profissionais e veículos de comunicação que se destacam na defesa desses valores fundamentais. Este ano, 503 trabalhos foram inscritos. Mais do que a quantidade numérica foi a questão da qualidade. Realmente foram matérias... Tem vários critérios que se usa para avaliar quem vai ser o ganhador. E uma delas é a questão da relevância da matéria, da questão de ser uma matéria inédita, né? A gente não ficar sempre batendo no mesmo ponto. E esse ano, essas duas questões vieram muito fortes. Jornal Luiz Antônio Espada, Paulo Oliveira e Tatiana Teixeira.
Rádio, Nélia Del Bianco, Valciso Colotto e Vinícius França. O documentário para a TV A Pele Negra, da jornalista Bianca Vasconcelos, foi um dos grandes premiados da noite. A Folha de São Paulo levou o prêmio pela reportagem Foi Errado, Eu Sei, que trata sobre o abuso de autoridade no Brasil. Os grandes homenageados desta noite foram a jornalista Sandra Passarinho, da TV Globo, e o deputado federal e também jornalista Rubens Paiva, já falecido. Foi graças a vocês que nós ficamos sabendo o que aconteceu com meu pai. Foi através, especialmente de 2 jornalistas do JB, que eles contaram para minha mãe que meu pai estava morto e não desaparecido. E isso foi de um alívio, apesar da contradição, muito grande para a família, porque a gente pôde tocar a vida. A essa altura do campeonato, eu posso dizer que eu cheguei lá, onde quer que lá chega, mas é aquele lugar onde a gente chega e se sente satisfeito com o trabalho que faz. Convidado especial, o deputado Adriano Diogo, também prestigiou a noite de prêmios do jornalismo brasileiro. Essa homenagem é importantíssima. Tardia, né? Está viva, né? Não é póstuma, mas essa está viva. Corpo do Rubem for devolvido, essa história não terminou. Segundo um levantamento feito pela OMS, Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 adolescentes engravida até os 18 anos em todo o mundo. Isso representa um universo de 16 milhões de adolescentes. O programa Saúde e Vida tratou do assunto essa semana. Vamos refletir um pouco sobre isso. Isso está acontecendo mais hoje ou nós que estamos falando mais sobre o assunto? Eu diria que as duas coisas, que hoje a gente tem a possibilidade, né, da globalização, então tudo se sabe muito rápido, mas acho que a gente está vivendo uma fase, a gente fala muito na questão da saúde, e às vezes a gente esquece de olhar a importância do tempo na vida da gente. E a gente está vivendo uma relação com o tempo onde as pessoas estão querendo antecipar tudo, né? Então, a precocidade também tem acontecido em relação às crianças. Por quais motivos essa antecipação, na sua opinião? Olha, eu acho que uma das coisas que a gente tem que lembrar é a imaturidade, né? A gente está vindo de uma geração onde os pais dessas crianças que estão vivendo tudo isso também estão vindo de uma transição. Então, veio de uma geração que tinha muito limite e nada podia, né? Esses pais. Sim. E aí, então, eles fizeram um acordo diferente. Agora, eles são de uma geração onde tudo pode, né? Então, a gente está perdendo a relação com o tempo de maturação das coisas e a noção de limite. Essa geração que está criando esses filhos com essas dificuldades, ou são pais muito imaturos e aí os filhos precisam, né, atuar, eles precisam crescer, eles precisam ser pais dos pais. Então, isso tem acontecido mais. E eu acho que, assim, o fato de a gente estar vivendo um momento onde tudo é muito engraçado, quando a gente vê uma criança vestida de adulto, né? Então, é difícil a gente, no consultório, você conseguir que os pais entendam que uma criança não precisa ser uma mulher pequenininha. Ela não precisa estar de batom vermelho na boca com 5 anos e pintando a unha, né? Então, isso gera para as pessoas uma... Ai, que lindo, que gracinha, olha... Fatores externos influenciam nesse amadurecimento? Ou seja, você acabou de falar, o batom, o esmalte, usar... Eu vi uma menininha na rua um dia, acho que ela devia ter uns 7 anos de idade, com salto alto. A gente uma tem a sandalinha de salto mesmo. Então, a gente tem a soma. Antigamente, a gente tinha uma coisa que era o ritual de passagem. Sim. Então, uma menina, quando ela ficava mocinha, aí ela depilava a perna, ela podia usar batom. Então, era um ritual de passagem. Hoje, a gente perdeu esses rituais. Sim. Dificilmente uma menina tem noção do que são esses rituais. Então, esse amadurecimento, ele acaba não sendo marcado. Né? Eu costumo brincar e dizer assim, criança é que nem roseira, né? Tem um tempo certo para podar. E a gente, quando vê podar a roseira, a gente morre de dó, porque o pé está lindo, florido. O jardineiro te dá a seguinte opção: eu posso não podar, só que o ano que vem não tem uma rosa. E a gente não acredita nisso, e é verdade. Né? Então, o amadurecimento é a poda no tempo certo. É verdade. Né? Professor Luciano, mudou o modelo de família? A gente pode dizer isso? Então, em relação a essa pergunta que você fez anteriormente, eu queria até pegar um gancho no que ela disse a respeito dos ritos de passagem. Né? Acho que a gente tem que perguntar bem, que tempo certo é esse? Ou seja, o tempo certo para a nossa cultura atual,
Porque me parece que ninguém ainda... escreve seu próprio livro, né, professor? As coisas acontecem na vida da gente. Sim, e conectado com o contexto cultural e social da época em que a gente vive, né? Assim, às vezes a gente tem uma tendência de julgar a época atual por um parâmetro anterior, enfim. Mas o que eu queria que a gente pensasse é o seguinte, parece que muito do que está em jogo discutido aqui é a questão da adolescência. E a adolescência é um fenômeno histórico e cultural. Ela não é um fenômeno biológico, ela foi sendo construída ao longo do tempo. Então, em relação aos ritos de passagem, você tem várias culturas em que, nesses ritos de passagem, enfim, vai variar o tempo deles, mas a diferença entre criança e adulto era quase imediata, ou seja, tinha uma criança, ela se tornou sexualmente apta, ela passa por um rito de passagem, que pode durar uma semana, um mês, e dali ela sai adulta. Não tem a adolescência, tem a marcação biológica, né? A partir do momento que a civilização vai se tornando mais complexa, a gente precisa de estudar mais, a ciência vai se impondo, vai se criando essa etapa um pouco estranha, né? Ou seja, em que o corpo, de alguma maneira, está apta à sexualidade e a gente entende que a pessoa não está, né? Mas essa pessoa já tem desejo, já sexualmente, do ponto de vista corporal, é apta. O que gera para ela... O fisiológico não acompanha o emocional, é isso que você quer dizer? Quer dizer, às vezes, porque a minha vontade, a maturidade para a situação... pode ser uma e o meu físico responde de outra forma, e vice-versa. Sim, sim. E isso traz esse problema para a pessoa, né, de conflito com ela, e um problema também para a nossa sociedade. A gente brinca, né? A gente não chama adolescente, a gente chama aborrecente, porque ele sempre está em conflito com alguma coisa, com alguma situação, com alguém, né, ou com alguma coisa. Sim. Talvez nesse dado que você levantou da OMS, o que talvez seja atual é o quanto de jovens que ainda não engravidaram, né? Se a gente for pensar aqui no estado, né, mais próximo da natureza, isso era algo comum, né? E o início da vida sexual, né? Sim. Hoje é muito mais precoce. O governador Geraldo Alckmin sancionou a lei que proíbe a criação de animais para retirada da pele em São Paulo. Criadores que desrespeitarem a lei vão ter de pagar multa de 500 unidades fiscais do Estado, cerca de R$10 mil. Além disso, vão ter cassada a inscrição estadual da empresa. Em caso de reincidência, a multa dobra. O deputado reeleito pelo PSDB, Hélio Nishimoto, foi o convidado do Por Dentro da Política dessa semana. Em pauta, o balanço do atual mandato. Deputado, eu vejo aqui na sua página pessoal um agradecimento ao eleitorado. O que falar desta última eleição, uma eleição difícil? O que o senhor fala para o seu eleitor? Eu vejo aqui a palavra gratidão. Isso tem que ser, acho que é a primeira coisa, porque foi uma eleição verdadeiramente muito difícil. Mas o apoio que eu tive foi o maior de todas as eleições pelas quais eu passei. 7 eleições, essa foi a mais impressionante para mim, dado o retorno que eu tive e a manifestação de apoio da população, não só da minha cidade de São José dos Campos, mas de todo o Vale do Paraíba, da nossa comunidade japonesa do estado de São Paulo. Então isso me impressionou muito e que levou a gente a ter essa votação muito grande. Então foi muito bom para mim. Manifestações carinhosas e solidárias com o político Hélio Nishimoto, mas também com a política. O que o senhor vislumbrou do ano passado para cá, principalmente quando houve as manifestações em junho de 2013, muita gente na rua protestando contra o estado de coisas, contra a política, contra os políticos, deputado? Foram as duas coisas, né? A manifestação de apoio ao amigo, ao político Hélio Nishimoto, da região do Vale do Paraíba, da comunidade japonesa, mas também ouvi muita coisa em relação às manifestações do ano passado, ao descontentamento com a classe política. Isso eu ouvi, e é importante a gente ouvir para saber o que as pessoas pensam, né? Ainda mais quando a gente está pedindo o apoio, o voto do eleitor, daquele que está lá na feira livre, na rua, nos bairros, onde a gente passa e faz o pedido de apoio, né? E em geral, Jorge, o que eu ouvi e marcou muito é o seguinte: praticamente todas as pessoas, né? Nem todas falam, mas dá para imaginar o que elas estão pensando. Quando a gente pede o apoio, o voto de apoio para a gente, eles falam, em geral, assim:
olha, eu vou dar o apoio, eu vou votar em você, mas olha, continue trabalhando muito por nós, nós precisamos de representantes que trabalhem muito. E outra coisa, seja honesto. Então, se for essa a regra, se for esse o pedido da população, o que eu imagino ser de todos os eleitores, de toda a população, então isso deveria ser muito simples para todos os candidatos, todos os políticos, representantes políticos atenderem, porque trabalhar muito nessa área, isso daí, a demanda é muito grande, dá para trabalhar muito quem quer trabalhar. E ser honesto, isso daí é obrigação de todo mundo. Então, não é muita coisa que o eleitorado pede. E eu percebi isso praticamente em todas as pessoas que, por onde eu andei, né, e pedi voto, né, todas as pessoas manifestam isso. Mas como contemplar tantas demandas? Há muito apelo popular, as aflições do povo paulista, eles esperam o retorno dos políticos. Aliás, falando de Feira Livre, eu preciso lembrar, deputado, a máxima da Feira Livre. O cliente sempre tem razão, mas como o político consegue contemplar todas essas demandas que estão aí elencadas, a gente vai falar de algumas delas ao longo desta conversa. Olha, o eleitor, o cliente sempre tem razão mesmo. Ele, por mais que ele talvez erre na dosagem, mas a razão ele tem, porque o político, que é representante dele para atender as necessidades principais, né, o setor político tem essa obrigação. Então, quando a população está se sentindo mal atendida, ela tem todo o direito, tem toda a razão em reclamar, e é o que acontece mesmo, e eu não tiro a razão. Pode ser que erre a dose da crítica ou da reclamação, mas a gente tem que ter bons ouvidos para ouvir a população e procurar entender qual é, não só a necessidade, mas qual é o direito que ela tem sobre os pedidos que fazem. Então, isso é importante. E eu sou bom ouvido, viu? E eu consigo identificar com uma certa facilidade aquilo que é obrigação minha, aquilo que é obrigação do poder público fazer. Então, a gente vai conversando com muito respeito e, em geral, aqueles que nos procuram, acredito que se sentem satisfeitos também pela forma respeitosa e a forma como a gente procura responder às demandas. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou mais de 270 itens para colocar em dia a pauta de proposta de projetos. Um dos destaques foi o projeto de lei na área ambiental, que obriga fabricantes de óleos a dar destinação correta ao produto. Em discussão, quase 270 itens e deputados dispostos a colocar a pauta em dia, depois do processo eleitoral. E eu fico muito satisfeito de que a comissão esteja se encaminhando com base nos princípios da eficiência e do trabalho. A comissão hoje fez jus aqui à presença dos deputados, maciça mesmo na comissão. Foi uma discussão muito boa. Foram 51 pedidos de vistas, um tempo maior para analisar os projetos. Mais de 215 aprovados, entre os que ainda vão passar por outras comissões da Casa e os de deliberação conclusiva, nem precisam ir para o plenário. Projetos como o que autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Cesta Básica do Livro, o que dá as mesmas vantagens da carreira médica aos profissionais de enfermagem da rede pública de saúde do Estado, e o que proíbe a distribuição, exposição e transporte de animais vivos em situações que provoquem maus tratos. Hoje nós cumprimos rigorosamente a nossa pauta e colocamos toda a Comissão de Constituição e Justiça com os projetos em dia, todos votados. O deputado José Bittencourt, do PSD, destaca um projeto da área ambiental, o que obriga fabricantes de óleos a implantar a logística reversa, a responsabilidade da empresa em dar uma destinação correta ao produto. É uma obrigação que tem o produtor dentro dessa linha da chamada responsabilidade social e visando melhorias, evidentemente, do meio ambiente, né? 20 milhões de crianças brasileiras sofrem ou já sofreram com alienação parental, quando os filhos são envolvidos na briga dos pais. O programa Assembleia Debate discutiu o que mudou nessa questão de 2010 para cá. Doutor Iberê, vamos começar pela legislação de 2008. De lá para cá, o que é que mudou nessa questão da alienação parental? Bom, o que se tem visto constantemente, principalmente nos casos que chegam até o Poder Judiciário, né, é um aumento, um crescimento das situações
de alienação parental. Cada vez mais e mais as crianças têm sido usadas como objeto de intriga entre os pais, nas hipóteses de separação, como forma de vingança, como forma de tentar revidar situações psicológicas que sejam desfavoráveis aos pais, né? As crianças acabam sendo usadas como artefatos, como um mecanismo de pressão e de constrangimento de um dos entes, dos pais que estão se separando, né? Isso vem crescendo com o tempo. De 2008 para cá já se nota um crescimento do número de casos de alienação parental, e para isso é importante que o Poder Judiciário esteja atento para punir as hipóteses que comportem punição e tentar reduzir também de forma educativa, né, as hipóteses de alienação parental. Doutora Verônica, a mesma questão, aliás, eu vou fazer uma correção, eu disse a lei de 2008, a lei de 2010, que é a 12.318, que prevê essas medidas de acompanhamento psicológico e até aplicação de multas aos pais. O que é que mudou de lá para cá, doutora? Bem, eu me permitiria dizer que, em primeiro lugar, que essa foi uma lei muito importante. Era importante que aparecesse essa lei porque os tempos mudaram muito. E a sociedade mudou muito, né? Então, hoje nós vivemos num mundo muito individualista, onde as pessoas têm muita preocupação consigo. Do ponto de vista jurídico e social, antigamente a mãe era tida como aquela que era competente para criar os filhos e o marido era o provedor material da família. Isso mudou, né? Veio mudando com a Revolução de 60, lá dos anos 60, depois na legislação também, a nossa Constituição equiparou pai e mãe, e a mulher entrou no mercado de trabalho como os pais começaram a se interessar por estar mais próximos dos seus filhos. Eles também não queriam ser apenas provedores materiais. Acontece que, como disse o doutor Iberê, começou-se a fazer um uso maior disso. Porque antigamente já havia, viu, essa guerra de poder, Mauro. A mulher, como em geral era guardiã, o poder dela estava na guarda. E o marido, como em geral o alimentante, o poder dele estava na alimentação. E muitas vezes o que acontecia, dava impressão de que não havia problema, porque a mãe criava alguns problemas e o pai, se sentindo como mero alimentante, acabava se afastando das crianças também, sem se dar conta do que ele estava fazendo. E hoje isto se tornou mais aberto e as pessoas realmente entraram numa guerra onde o artefato, onde a bala de canhão é a criança. E o grande problema é a gente pensar que não é questão de lei, questão de quem vai ganhar esta briga, se esta lei é melhor que a outra questão. Do ponto de vista psicoemocional e psicojurídico, que é o que eu defendo, é nós pensarmos em como preparar estes pais, estes ex-casais, às vezes não são nem ex-casais. Nós temos famílias monoparentais, etc., onde o poder familiar permanece com os dois. Porque as pessoas também estão confundindo guarda com poder familiar, né? Como se o guardião fosse dono da criança e o outro não tivesse nada a ver com isso. Então, preparar essas pessoas e torná-las conhecedoras da importância do pai e da mãe na formação do psiquismo do filho. O Panorâmica faz uma pausa agora. Eu volto já já. Não sai daí. Veículos que transportam pessoas com deficiência vão ficar isentos do pagamento de pedágio no Estado. O projeto de lei recebeu parecer favorável na reunião da Comissão de Transportes e Comunicações do Legislativo Paulista. O primeiro item da pauta, analisado e votado, foi o projeto de lei de autoria do deputado Marcos Zerbini, do PSDB, que isenta de pedágio os veículos de transporte de portadores de necessidades especiais, aprovado por unanimidade. O projeto do deputado Marcos Zerbini procura desonerar um pouco para as pessoas que são titulares
dos veículos que são portadores de deficiência. Nós entendemos que o projeto é adequado, demos parecer favorável e toda a comissão aprovou, né, porque sabem da importância da medida. 2 requerimentos de autoria do deputado Aldo Demarque do DEM foram aprovados durante a reunião. Um sobre o encaminhamento de cópia do contrato de concessão da SP-191 entre o governo do estado e a concessionária Intervias e o outro da elaboração de estudos para a duplicação da terceira faixa da SP-45 que interliga Rio das Pedras e Piracicaba. O que nós estamos pedindo é um estudo preliminar da própria Artesp ou para duplicação dessa rodovia, ou na pior das hipóteses, um reforço da faixa, da terceira faixa, para dar mais segurança para quem transita por ali. E um outro requerimento também que nós tivemos a grata satisfação de ser aprovado, é que nós estamos, como nós somos fiscalizadores, nós queremos aqui o contrato que foi estabelecido entre a Artesp e a Intervias já há anos, e aonde está estabelecido no contrato que você teria que ter as etapas, a melhoria, o reforço das faixas onde precisavam, e a hora que atingisse o VDM, ela teria que ser duplicada. O presidente da comissão, o deputado João Caramês, fez um balanço da reunião. Tanto um quanto o outro merecem toda os nossos parabéns por essa iniciativa. Uma, porque vai fazer justiça aquelas pessoas que realmente precisam se locomover, precisando fazer seus exames, etc. e tal. E a outra é no cumprimento do nosso dever aqui, como parlamentar, fiscalizar o serviço que essas concessionárias prestam à população de São Paulo. E falando em inclusão das pessoas com deficiência, a síndrome de Down foi tema do programa Inclusive dessa semana com a Julie Nakayama. A síndrome de Down é um distúrbio genético que pode afetar qualquer raça, sexo ou etnia. Esse distúrbio ocorre ao acaso durante a divisão celular. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem 300 mil pessoas com síndrome de Down no Brasil. Ela atinge 1 a cada 800 recém-nascidos. O programa Inclusive de hoje vai conversar com um dos maiores especialistas em síndrome de Down do país, o Dr. Zan Mustak. Olá, Dr. Zan, bem-vindo. Parabéns pelo Prêmio Dia Internacional da Síndrome de Down. E é a primeira vez que esse prêmio foi concedido a um latino-americano, né? Justo. Foi uma honra a gente ter a possibilidade de representar o Brasil nessa condição de receber esse prêmio, que é destaque de caráter internacional. Explica um pouco o que é a síndrome de Down. A síndrome de Down é um comprometimento genético mais detectável com a marca de um excesso cromossômico. Isso significa, nós temos, cada um de nós, 46 cromossomos no núcleo de cada uma de nossas células, juntando 23 do pai e 23 da mãe. O indivíduo com síndrome de Down tem 47, isso significa, ele tem o 47º cromossomo a mais, que na verdade é o cromossomo de número 21. Esse cromossomo de número 21 é que dá as características do indivíduo com síndrome de Down, o qual se apresenta clinicamente com 3 características, que a gente determina com nível de caracterização, onde o fenótipo, que lembra muito um oriental, é o marco clínico. O segundo item é a hipotonia, que é um contexto que é um determinante da condição clínica, de tal forma que qualquer coisa que esse indivíduo apresenta, a determinante de base é a hipotonia, que é um contexto que vincula músculo e ligamentos. E o terceiro é o que eu particularmente prefiro chamar de comprometimento intelectual, mas que tecnicamente é traduzido como deficiência intelectual. E é verdade que mulheres mais velhas têm mais chances de ter filhos com síndrome de Down? Veja, em termos de literatura, isso é muito claro e a tradução é real quando se fala que há um aumento de risco. Mas isso me preocupa muito porque a grande maioria das pessoas que têm filhos com síndrome Down tem entre 22 e 30 anos de idade. E o risco de uma pessoa que tem um filho, a ter um filho com síndrome Down por volta de 35, 36 anos, é mais ou menos 1 para aproximadamente 600 ou no máximo 500, quando o número habitual é 1 para 800. Então veja que a frequência de aumentar
para esta população com 35 a 37, 38, é pequena. Agora, quando eu falo uma população que tenha 49 anos, aí eu tenho um risco caracteristicamente aumentado. Eu tenho que chegar numa população até de um risco de 1 para 10. Aí me preocupa, mas é com 49. Mas é progressivamente aumentado. E as pessoas com síndrome de Down, elas são muito carinhosas, né? Isso é uma característica? Essa forma de traduzir que a pessoa com síndrome de Down é carinhoso, infelizmente, ela é a tradução da família que cuidou desse indivíduo. Down é mais ou menos a seguinte tradução. Ele não é olho por olho e dente por dente. Ele é olho pelos seus 2 olhos e dente pela sua dentadura inteira. De tal forma que, se você tratá-lo bem, ele vai ser extremamente carinhoso. Se você tratá-lo mal, ele vai ser extremamente agressivo. Então, dizer que um Down é carinhoso ou que um Down é agressivo, isso é falso. O Down é o que a família e o que o ambiente o trata, o conduz. E como é que é então, essa criação, né? Os pais têm que ter um tratamento especial, colocar numa escola especial, por exemplo? Eu vejo um Down como uma criança comum, tendo oportunidades mais ampliadas. Obviamente que é um indivíduo que não é comum, porque ele tem suas características diferenciadas, que nós já colocamos anteriormente, e que essa diferenciação a sociedade enxerga no contexto do comprometimento intelectual. Mas não é muito bem isso que acontece. Independente disso, esse indivíduo tem que estar numa escola regular até um determinado momento. E que momento é esse? No mesmo momento que todos nós já ouvimos o seguinte: vá procurar sua turma. Quando é que nós ouvimos, vá procurar sua turma? Na adolescência. O que significa vai procurar sua turma? Se eu gosto de futebol e você gosta de natação, você vai curtir campeonato de natação e eu vou curtir campeonato de futebol. Então, nós vamos em momentos de lazer nos separarmos. Se eu me visto de uma forma e você se veste de outra, se você gosta de se tatuar e eu não gosto, você vai andar com uma turma que usa muito mais tatu do que eu. E assim por diante, em termos de alimentação, em termos de vida social, em termos de compartilhamento. Então, nós vamos compartilhar situações sociais diferentes. Quando é que isso acontece? No adolescente. Então, até a adolescência, o indivíduo com Down tem que compartilhar tudo de uma forma comum, com o indivíduo comum, numa escola regular. E a partir de então, ele terá sim, sem dúvida nenhuma, de ter um componente de agregar-se a um grupo que apresenta ideias, vontades, prazeres similares a ele. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia aprovou a indicação de nomes apresentados pelo Governo do Estado para a diretoria da Arcesp, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Antes da aprovação, os indicados pelo governador do estado foram ouvidos pelos deputados da comissão presidida pelo deputado Alencar Santana, do PT. Antônio Luiz Souza de Assis, que ocupará o cargo de diretor de regulação técnica e fiscalização dos serviços de distribuição de gás canalizado junto à agência, falou dos desafios que espera enfrentar. Os meus desafios seriam o de garantir uma fiscalização sólida e ampla a esses serviços e a busca de investimentos também substanciosos das concessionárias no sentido de de manter o crescimento da indústria do gás no estado de São Paulo. Antônio Luiz é formado em Psicologia Clínica pela Universidade Senador Flacker, em Santo André. Desde janeiro de 2012, é sócio da Zenergás, consultoria empresarial em energia e regulação. Atuou por 13 anos entre 1983 e 1995 na CESP, Companhia Energética do Estado de São Paulo, nas áreas de contratos, administrativos e licitações. A segunda oitiva foi de Valdemar Bom Júnior, que irá assumir o cargo de diretor de Relações Institucionais da agência. Sua função é promover a interlocução entre as demais diretorias da agência com a população. As agências reguladoras se caracterizam justamente pela transparência de decisões. Nada é decidido sem que haja amplo debate.
Esse eu acho que é o grande desafio da minha diretoria, da diretoria para a qual eu estou sendo indicado. Valdemar Bom vem ocupando o cargo de secretário executivo da Arcesp desde 2009. Também foi assessor de gabinete da Secretaria de Saneamento e Energia, tendo ocupado também cargos na CETESB, CPFL e Prodan, Companhia de Processamento de Dados. Entre os demais itens da pauta estava o requerimento do presidente da comissão, deputado Alencar Santana, para a convocação da presidente da Sabesp, Dilma Pena, com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre a crise de água em regiões do estado de São Paulo. O requerimento teve pedido de vistas. Mas esperamos que na próxima reunião os deputados possam se sensibilizar da importância desse tema e os deputados do governo não impeçam que esse requerimento seja deliberado. E outra questão que envolve isso é a própria declaração da presidente da Sabesp da necessidade de fazer campanhas educativas e que por ordens superiores ela acabou não fazendo. E por fim nós deliberamos aqui 2 PDLs sobre a indicação de duas pessoas para ocupar cargo na SES, fizemos o debate e os PDLs foram aprovados. E a gente termina o Panorâmica dessa semana mostrando o trabalho da Companhia de Dança de Diadema. É imperdível e eu espero você semana que vem. Até lá! Tadi kau tak kerja 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 kau tak kerja